vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Graça e paz a todos. Estamos aqui iniciando mais um trabalho do Cristo é o Caminho, onde nós vamos fazer esse estudo bíblico aqui, dando sequência ao que nós fizemos na semana passada. Semana passada nós falamos sobre regeneração, que são temas dentro da soteriologia, como nós falamos, né? Exato, exatamente. E semana passada a gente estava com uma equipe, hoje mudou um, né? Mudou um. Acrescentou. Graças a Deus, hoje nós temos aqui o Felipe, né? Na paz do Senhor, tudo bom? Boa noite a todos. Amém. Nós temos o Felipe que vai acrescentar. Aí nós temos o Paulo, né? Boa noite. Novamente estamos aqui. Vamos deixar o Espírito conduzir esse momento e possamos falar bastante. Amém. Amém. Tiago que está com a gente aqui também. Estamos aqui mais uma vez para essa reunião, esse estudo edificante, que vai falar tanto comigo quanto com cada um de nós aqui, quanto com você. E eu sou o Marcos também que estou aqui. Nós vamos estar batendo um papo dentro de... hoje nós vamos falar sobre novo nascimento e reconciliação. Que, como ele estava falando, a soteriologia ela é dividida, né, em Fases, temas. Isso, tem temas dentro da soteriologia que ela quer dizer o quê? É o estudo da graça, mas a graça, como a gente falou semana passada, a graça, né, Felipe, ela não é só salvação. Ela é a salvação, certo? Partilhado em coisas, que começa com a regeneração, que foi o que nós falamos semana passada, e hoje nós vamos falar sobre novo nascimento e reconciliação, que a reconciliação ela é meio que parecido com a regeneração e meio parecido também com o novo nascimento. No próximo nós vamos falar sobre santificação e depois nós vamos estar finalizando com justificação. Então nós vamos ter quatro estudos para a gente fechar esse estudo da graça, que é o estudo da salvação. A gente vai estar conversando entre nós aqui, vai ter um momento que eu vou perguntar para eles, vou perguntar para a gente, e a gente vai estar passando. E assim, Deus vai trabalhar, como o Tiago falou, né? Vai ser uma grande bênção, né? Amém. Então nós vamos fazer aqui uma oração breve para poder estar começando. Alguém pode se manifestar e fazer uma oração? Deus amado, Deus querido, que o Senhor possa vir abençoar novamente, Senhor Deus, nesse momento, que nós possamos estar aqui para te adorar, Senhor Deus, para que unidos, Senhor Deus, juntos aqui, possamos estar falando sobre Ti, Senhor Deus. Seja sobre nós, sobre o Espírito, Senhor Deus, e que nós possamos estar aqui para simplesmente te adorar, Senhor Deus. Que possamos levar essa palavra a todos os irmãos que estão nos assistindo, Senhor Deus. Que cada um que está nos assistindo também possa ser abençoado, Senhor Deus. É isso que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Nós temos também aqui o Paulo Henrique e tem o Paulo Sérgio, né? Que está atrás da câmera lá, né? Glória! Fala alguma coisa aí, Paulo. Alguma coisa aí, Paulo? Não, tô brincando, gente. Paz seja com todos aí. Ele é bem engraçadinho assim, Deus. Vamos fazer um estudo abençoado aí na presença de Deus. Amém, Jesus. Então assim, às vezes o Paulo também vai estar falando alguma coisa, irmãos. Então não é que... A minha voz não vai ser a voz de Deus, vai ser aquela voz que aparece, mas É o Lombardi, né? não é o Cid Moreira, não. Ele é o nosso Lombardi, né? Certo? Então a gente vai falar, às vezes, né, tem pessoas que acho que nunca nem ouviu falar sobre, né, a reconciliação, novo nascimento. Novo nascimento às vezes até já ouviu falar, mas reconciliação às vezes alguns não ouviu. Mas assim, só para dar uma abertura, ela tem muito a ver, que a gente vai buscando nas escrituras, ela tem muito a ver com a regeneração e também a ver com o novo nascimento, a reconciliação, certo? Mas isso aí é parte... Por que é importante, Felipe, a gente estudar isso aqui? Na verdade, assim, pastor, eu já ia até te fazer essa pergunta, né? O que seria o novo nascimento para a gente já introduzir essa conversa? O que seria isso, né, o novo nascimento? Isso, a gente tem, eu no caso, eu separei dois textos, porque a Bíblia tem vários textos, eu separei dois,
para a gente falar sobre reconciliação e novo nascimento. Aí os irmãos podem ser quem separou o outro e a gente vai estar falando e explicando, entendeu? Eu queria só dar uma pincelada na regeneração. Por quê? Porque foi a semana passada, então tem muita gente que não assistiu. Quem está assistindo hoje não viu. É uma coisa bem rápida, eu vou falar bem resumidão mesmo, tá? Bem assim, superficial. A regeneração é o seguinte: a palavra de Deus diz em Romanos que a gente, Romanos 5, que a gente, antes mesmo quando a gente era fraco, Romanos 5, 6 fala que quando a gente era fraco, o Senhor morreu por nós. Fala que quando a gente era pecadores, Ele também nos salvou. Isso aí está no versículo 8. No versículo 10 fala que Ele nos reconciliou quando a gente era ainda inimigo de Deus. Isso é a regeneração. Então a regeneração é aquela coisa. Na semana passada, Felipe, nós fizemos uma pergunta assim: quando você acha que você foi salvo, né? E a nossa salvação, na verdade, ela é na regeneração. Nós somos salvos na regeneração. Mesmo que nós ainda sendo inimigos de Deus, mesmo que ainda sendo pecadores, sendo fracos, a regeneração, isso aí vem de Deus. Nós lemos lá Jeremias 31, que fala que lá Deus prometeu que Ele ia colocar o Espírito dele na gente e a gente nem ia precisar de pessoas para a gente se converter. Ou seja, nós vamos começar a ver. Porque, para entender, às vezes é complicado, né, quando a gente fala assim, né, Thiago? Nós, antes de termos Jesus, nós éramos um morto. Agora nós viramos. Como pode isso? Se o morto vai ouvir o que está sendo pregado? Você vai lá em Ezequiel 37, né? Quando Deus me leva lá, o profeta fala assim, ó, vai até aquele monte, o lugar que o pessoal jogava os mortos depois da guerra, né? Aí ele, lá chega e fala que você tem, ó, aqui nós tem ossos sequíssimos. Aí Deus fala assim, então, profetiza. Você acha que você profetizando vai dar vida? Ele falou, tu sabe, Senhor. Porque na verdade ele estava achando que não. Você chegar no cemitério, ver um monte de osso, você vai falar assim, vou pregar, ó, Jesus morreu por você. É meio que esquisito isso. E aí quando a palavra de Deus fala que a gente estava mortos, indelitos diante de Deus, quer dizer que a gente não tem como a gente ter assim, uma atitude para ser salvo. As pessoas falam, eu fiz isso e aquilo. Não, na verdade não, na verdade é Deus. Jesus fala assim, né? Não fosse vós que me escolheu, mas eu escolhi a vós. Então não é pelos nossos atos, né? Não. Já está pago, vamos dizer assim. Não existe um ápice onde a gente faria algo que fosse bom que substituiria para ele ser salvo. Não tem como. Tem pessoas que ensinam sobre a gente fazer aquela coisa assim, você faz, aí você merece, né? Isso, por merecimento. Não tem. A gente não tem como. Tudo que a gente faz, dos dois lados, ruim ou bom, nada desse nos leva a impedir ou dar a salvação para nós. Porque se eu sou inimigo de Deus e Deus me salva. Mas assim, pastor, desculpa, mas a minha ignorância, né? Mas vamos lá. Se eu penso assim, por exemplo, porque assim, acho que é o pensamento da grande maioria, né? Se a gente fala assim, mas eu morreria por tal pessoa também, assim como Jesus morreu, né? Se eu faria isso também pela minha mãe, eu faria isso também pela minha irmã, ou por alguém que eu goste e tudo mais, né? Mesmo assim, a gente ainda não teria a salvação. E aí a grande problema, mas por que não, né? Por que com Jesus isso é diferente? Por que essa graça vem de Jesus? Por que é através dele que a gente alcança essa graça? Porque assim, a regeneração vem do Espírito Santo. Jesus, Deus, o Espírito Santo é tipo de Deus. Então quando a gente fala que um está agindo, na verdade os três estão agindo. Então, mas assim, o Espírito Santo que nos regenera, que nos leva a ter vida. Jesus fala que o Espírito vivificante, lá em 1 Coríntios capítulo 15, que o Espírito vivificante vivificante é o que deu vida, né? Ele opera em nossas vidas. Então a gente está morto e ele dá essa vida para nós. E você, por mais que você queira dar a sua vida para o seu filho, você não consegue fazer ele ir para o Senhor. Agora o Espírito de Cristo, de Jesus, de Deus, quando eles trabalham em nós, ele consegue nos levar ao Senhor. Porque ele transforma ele, não... Ele nos transforma. E é uma coisa que você pode orar, jejuar, mas você não consegue fazer. Em outras palavras, você só consegue dar vida para um familiar seu por causa do Espírito Santo. Ou seja, por causa da própria salvação em Cristo Jesus.
Toda moralidade, tudo que vem de bom, vem da parte de Deus, que a carne já é corruptível. A gente não conseguiria por nós mesmos fazer o tal altruísmo. Esse altruísmo ele vem da parte de Deus. Então, se vem da parte de Deus, você não está fazendo, quem está fazendo é o próprio Deus. Se você está se sacrificando por alguém, é o próprio Deus que está fazendo isso para esse ato de sacrifício. Eu até acrescento que o Paulo está falando assim, a gente, nós somos carnais, não espirituais. E a salvação vem do Espírito. E a salvação nos leva ao Espírito de Deus. Então, nós sendo carne, a gente não consegue nem entender Deus. Né? Porque a palavra de Deus ela fala assim, a gente não consegue nem entender Deus. A gente entende alguma coisa de Deus. Tanto é que Deuteronômio 29 diz assim, que aquilo que fosse para a gente entender, Deus vai nos revelar. Aquilo que Ele não nos revelar, porque Ele não é para a gente entender. Então, porque tem coisas que a gente não entende. É tipo a eleição, né? A eleição é algo que a gente debate muito. Cada um tem uma maneira de pensar, mas existe uma eleição. Efésios 1 é bem claro. Deus elegeu alguns. Então, assim, quando Deus elege o Paulo para ser salvo, aí o Espírito de Deus, quando ele está lá, sabe, no meio da bagunça, fazer tudo que ele fazia de errado, o Espírito Santo vai lá e faz ele ter vida. E quando a gente tem vida, a gente começa a ver o operar de Deus. Né? Você pode ver, né, que às vezes a gente lá atrás, a gente fala assim, por exemplo, nós 4 que somos um, poucos homens têm dificuldade, quando não é de Deus, quando não tem não acompanha as coisas de Deus, não tem o Espírito Santo, poucos homens têm aquela dificuldade de falar assim, eu estou traindo minha esposa, e ele fala assim, ele tem um peso na consciência. Poucos homens. Mas quando você tem o Espírito Santo, muitas coisas vêm a gente ficar com a consciência pesada. Porque agora a gente é vivo. Agora nós temos a mente de Cristo. Então aquilo que não é para ser feito, a gente consegue hoje já entender isso, não é para fazer. Mas quando você está morto, você nem percebe. É porque quando você está nessa vida assim errada, você não enxerga. É como diz a própria palavra, né? Você está cego. E aí quando você começa a encontrar com Cristo, a ir para esse caminho, é como se realmente viesse com um holoforte e mostrasse, ó, o que você está fazendo está errado. E aí você começa a enxergar o arrependimento, tipo, você começa a se arrepender. Você olha e fala, nossa, é verdade, isso não deveria estar fazendo dessa forma. Isso é errado, isso machuca as pessoas, isso eu estou enganando, eu estou roubando, eu estou mentindo, eu estou fazendo isso, não é certo. E aí é onde você vai se transformando. Então, porque agora você tem o Espírito de Deus dentro de você. Você vê, ó, quando a gente vai fazer uma visita, você chega na pessoa e fala, não, eu sou uma pessoa boa. Quando começa assim, eu já penso, deu problema. Porque quem tem o Espírito de Deus, ele não se acha bom, ele se acha pecador. Até porque, como uma vez eu vi uma ilustração do pregador, que ele dizia assim, quando a gente, as trevas chegam diante da luz, aí as trevas não existem. Então quando a gente olha para Deus, nós como pessoas que estamos no delito, como se fosse nada. Então, pastor, é interessante isso, porque uma vez eu não vou lembrar de onde, mas uma vez eu escutei que é exatamente isso. As trevas, elas praticamente não existem. Não. Porque a própria treva é a ausência de luz. Isso. É a falta de luz. Então, assim, o mal que está em nós é a ausência da luz que não está habitando na gente. Você pode rimar, né? Vamos resumir mais ou menos o que você falou a princípio. Se eu não tiver o Espírito Santo de Deus, eu não tiver Deus na minha vida, e eu fazer esse supostamente altruísta de me sacrificar por alguém, eu estou sendo mal, porque eu estou fazendo com algum objetivo obscuro. Eu não estou fazendo por Deus, eu não estou fazendo por amor à obra, eu não estou fazendo pelo Espírito Santo. Eu estou fazendo para me sentir, não, eu vou ganhar salvação. É algo que não é benéfico para mim. Porque é algo, um versículo para deixar isso mais claro, que é o gritante no meu coração, aquele de Apocalipse que fala assim, Senhor, teu nome curei, em teu nome profetizei. E o Senhor vai dizer? Mateus, perdão, pastor, não sei o que vem toda hora no Apocalipse. É a segunda vez que eu falo. E aí o Senhor vai falar, faças de mim malditos que eu não te conheço. Ou seja, a pessoa ainda está fazendo algo que é maravilhoso, que é um milagre. Teu nome curei, teu nome profetizei. Ou seja, é algo grande, que a gente vê uma profetisa ou um profeta, a gente acha que aquele ali é o homem de Deus, porque Deus está usando. Mas nem sempre a pessoa que está sendo usada por Deus, ela é de Deus. Às vezes ela é maldita, ela é uma pessoa maléfica. Então, ou seja,
as nossas ações por si só, se for eu fazendo, eu sou mal. Eu preciso do Espírito Santo para me conduzir. Para o Senhor no último dia não falar, faça de mim maldito que eu não te conheço. É só a gente entender assim, a salvação não é meritória. Então as pessoas falam assim, eu vou jejuar. Então eu vou dizimar, vou dar oferta, eu vou ajudar o pobre, eu vou ser generoso. Isso daí não é meritório. Isso daí é o seguinte, isso é a atitude de quem é salvo. Quem é salvo faz isso. Acho que nós até falamos semana passada. O batismo não é porque você vai ser salvo. Você batiza porque você já é salvo, então você batiza. Porque você crê, né? Você crê. E você vai testificar publicamente que hoje você é um cristão. E quem olha, não, ele é um cristão, ele é batizado. Mas não é quer dizer que ele é salvo. Aí as pessoas às vezes pensam assim, não, eu tenho que batizar, senão eu não vou para o inferno. Não é isso. E assim também, não é também assim, eu faço bondade. Até respondendo o que você perguntou no começo, eu faço bondade, então isso dá méritos para mim ser salvo. Não. Eu também, como também se eu sou uma pessoa que faz coisas erradas, que é bom a gente ver os dois lados, porque o camarada, eu conheci um pastor que ele testificava lá que ele tinha mais de 160 homicídios, entendeu? Ele era vingador lá, justiceiro, sei lá. Ele tinha pessoas que ele contratava e lá matava, tinha mais de 60 pessoas. E ele assim, se converteu, estava pregando a palavra. Então assim, nem a bondade nos dá mérito de salvação e nem também a maldade nos tira da salvação, né? Nos tira assim da... Mesmo porque a gente tem alguns casos bíblicos também que Deus endureceu o coração do homem para fazer uma certa, entre aspas, maldade, mas em prol da sua própria palavra se cumprir. E se ele endureceu o coração da pessoa e a pessoa fez a maldade, será que essa pessoa realmente não poderia ganhar a salvação lá na frente? Isso é uma questão que a gente não cabe a nós decidir. Estou falando só assim um adendo. Deus endureceu o coração de Faraó, Deus endureceu o coração de um, de outro, e Deus usou. Não quer dizer que essa pessoa está totalmente perdida. Às vezes pode, que é o caso de Judas, né, que depois se matou. Às vezes pode, mas às vezes a pessoa, por exemplo, Pedro negou a Cristo, mas você vê o que Pedro fez depois. Então aí geralmente a gente vê Faraó, né, que Deus usou um cara que era pagão para endurecer o coração desse cara, e depois ele usou de justiça contra ele. A gente vê o retiro, né? Retiro também, que até ele é comparado, né, a anjos de luz e tal, mas ele 200 anos antes já tinha profetizado que ia usar esse retiro para beneficiar os judeus. A gente vê Nabucodonosor, que Deus até chama ele de uma frase, se eu não me engano, uma frase assim, meu ungido, uma coisa assim, meu servo, uma coisa assim, Deus chama Nabucodonosor. Mas também era pagão. Foi salvo, não foi? Não sei, mas Deus, geralmente ele endureceria o coração dessas pessoas e depois ele usava de justiça. Ele fala lá em Abacuque assim que o povo que está vindo, os caldeus, ele está usando eles para poder castigar os judeus, mas ai desses que está sendo usado para castigar, porque depois a justiça de Deus seria sobre ele. Então Deus usa aquele, geralmente é aquele que já está no, né? Judas, como Paulo falou, Jesus já falou que ele era o filho do diabo, então. Né? E tem o outro lado Ele também. já sonda o coração, né? Deus já conhece o coração de cada um. Então, às vezes, o que Deus está falando já é algo que ele já sabe que a pessoa já iria cometer aquele erro ou seguir por aquele caminho. Então, por isso que a gente falou que a eleição é algo que a gente não consegue entender. Porque Deus é atemporal, né? Então, mas é difícil entender, mesmo sendo atemporal, não, é difícil entender qual é o critério, isso que Deus usa para eleger uma pessoa. E a regeneração, né, como a gente estava falando, é isso. A gente está no estado de morto, pecador, fraco, inimigo de Deus, aí Deus elege a gente por alguma coisa e ele vai e coloca o quê? A regeneração na gente. O Espírito dele começa a trabalhar na vida da gente. Porque assim, se algum de nós aqui for falar assim como foi a nossa conversão, eu mesmo, quantas vezes o pessoal veio, falou, pregou e eu sempre ali, tal, enrolava a pessoa aqui, ó. Mas um dia, do nada, senti aquela presença de Deus assim. Mas isso por quê? Porque, na verdade, não é que o Espírito entrou naquela hora, ele já estava, na regeneração, eu já tinha colocado o Espírito dele na minha vida para trabalhar em mim, para que eu possa viver e agora ver o agir de Deus, o poder de Deus. Hoje, assim, Paulo, não tem coisa a ver, Paulo, que assim, uma coisa simples que você olha assim e você começa a chorar. Às vezes a gente fica até meio acanhado, fala assim, puxa,
o pessoal vai achar que eu sou meio tolo, né? Porque algo é possível, eu estou chorando. Por quê? Porque o Espírito agora está dentro de você. Isso é uma obra de Deus na nossa vida. Então agora hoje a gente está sensível à voz de Deus. Exato. Então a regeneração é isso, né? Agora nós temos vem as duas fases, que é o novo nascimento e a reconciliação. O novo nascimento, vocês se separaram os versículos para falar? Não tem como falar de novo nascimento sem falar da passagem de Nicodemos. Nicodemos era um fariseu, um estudioso, conhecia toda a Torá, toda a lei. E a Bíblia conta no livro de João, capítulo 3, que Nicodemos esperou chegar à noite para ninguém ver, aí ele chamou Jesus, na noite, porque durante o dia todo mundo ia ver. O Nicodemos, ele era um mestre muito conhecido. E Nicodemos, ele não queria que soubessem que ele foi pegar dica com um galileu. E foi isso que aconteceu. Nicodemos chegou com um galileu chamado Jesus, Nazareno. Da Galileia nada de bom, né? É isso. Como diz nosso irmão Natanael, que se converteu rapidinho com a presença de Cristo. Mas então Nicodemos chegou até Jesus e perguntou para Jesus: Jesus, o que eu tenho que fazer para herdar a salvação? O que eu tenho que fazer para ver o reino de Deus? E Jesus falou: em verdade eu digo que não se pode ver o reino de Deus sem nascer de novo. Essa é o principal versículo que introduz o nascer de novo. E o nascer de novo, o que eu entendo que ele vem após a regeneração, é quando eu já fui regenerado, mas aí me falta nascer de novo. Que é o quê? Renovar a minha mente, renovar o meu pensamento segundo o pensamento de Cristo. Zerar o que eu tenho para que nasça o de Deus em mim. O renascer de novo é isso, porque você está morto, aí você é regenerado, mas aí não foi feito ainda, não está completo. Não, está faltando ainda a pessoa ser. Renascer de novo, eu estava lendo esses dias que no original, renascer de novo também tem como tradução a palavra no grego que traz a renascer de novo, ela quer dizer também renascer do alto. Renascer do alto, a gente entende que é dos céus. Então, é renascer no Espírito, que se continuar o texto, vai falar que tem que renascer no Espírito. Sim. Então, bate a coisa, né? Bate a coisa. Renascer de novo, ou renascer do alto, nascer do Espírito. Então, é isso. Então, você vê que Nicodemo ele até fala isso, né? Pô, eu tenho que entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo. Isso. Né? Ele fala, não, que a carne é carne, que é espírito, né? Então, você vê que você está regenerado, mas você ainda é carne. Mesmo regenerado, você precisa do novo nascimento no Espírito. Isso. Perfeito. Eu já trago mais para o lado de Romanos, ali que fala do primeiro Adão e do segundo Adão. Quando a gente nasce da carne, a gente nasce do pecado original, e somos pecadores. Por mais que tenha a regeneração, ainda estamos sobre a herança do pecado original. Então a gente nasceu, estamos vivos, mas vivos humanamente falando, necessitamos morrer e ter um novo nascimento para nascer em Cristo Jesus, que é o segundo Adão, aonde a escravidão do pecado, aonde a herança do pecado, aonde o juízo que tinha do pecado original não vai estar mais em nós. Então aí é um novo nascimento para que a gente esteja nesse nascimento do alto, nascimento em Cristo, nascimento dos céus, nova criatura é. Perfeito, exatamente. E quando nós nos tornamos, nós nascemos de novo, somos novas criaturas, acontece algo que está lá em Romanos também, que é a renovação da mente. Isso. A gente passa a não agir conforme o que o Tiago tinha em sua mente, e sim conforme o que Cristo tem em mente. A gente não fala conforme o que o Tiago tem na boca, fala conforme o que Deus está falando. A gente não olha para um morador de rua com o olhar do Tiago, ou do ser humano, um julgador. A gente olha com o olhar de Cristo. A gente julga segundo Cristo. Tem que fazer tudo segundo Cristo. Por quê? Porque o Tiago morreu. E quem vive é o Espírito de Cristo no Tiago.
Paulo ele fala aos Romanos, se não me engano, que ele fala que nós já somos crucificados em Cristo, né? Que hoje a nossa mente é a mente de Cristo. Exato. E é isso que me preocupa, porque assim, não sei se vocês já passaram por isso, mas é uma coisa muito minha. Você falou dos mendigos. Você vê uma pessoa na rua, nem sempre você se sensibiliza. Aliás, quase sempre a gente não se sensibiliza. A gente vê uma pessoa na dificuldade, por exemplo, eu tive uma experiência por esses dias que eu vi um caso de uma pessoa que estava doente e a pessoa desesperada tal, puxa vida, aquela conversa de crente, não, vamos orar tal, e aquela conversinha, mas e eu fiquei do mesmo jeito que eu voltei, não me normal. Mas aí aconteceu com o meu filho, mas meio que parecido, aí eu vi o desespero, aí eu fiquei desesperado, porque é meu filho. Mas só que o que a palavra de Deus fala que eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo, eu não tenho que separar filho, eu não tenho que separar esposa, mãe, todo mundo vai ser assim. Então é isso que preocupa, leva a gente a preocupar isso, os ensinamentos. Por isso que eu falo que quem tem o Espírito de Deus não vai dizer que é bom. Porque uma atitude dessa minha foi uma atitude mal. É reprovável. É uma atitude mal. Mesmo que todo mundo olhe assim, mas eu não vi nada de ruim dele, mas eu e Deus viu. Então a gente precisa, assim, até bom quem está assistindo entender isso daí, que a gente precisa ser mais sensível à necessidade das pessoas. A gente às vezes vê lá a pessoa, lá na casa tal, lá caiu tudo, que nesse dia que nós ajudamos as pessoas lá que desabou lá, choveu e tal. Você fala, que legal, que pena, mas se você contar uma piada, a pessoa vai dar risada, já era. Quer dizer, quem tem o Espírito de Deus, ele se preocupa com as pessoas. Sim. É essa que me deixa muito preocupado. E isso, pastor, é engraçado porque você, normalmente sim, né, quando a gente se converte, acho que todos aqui são evangélicos, não tem ninguém que é de outra denominação, mas a gente costuma olhar assim, não, os evangélicos são os escolhidos, nós somos top, nós somos santos e tal. Normalmente, não vou generalizar, não é todo mundo, mas acho que a grande maioria tem esse olhar. E cara, eu já vi tanta atitude muito superior ao que eu faria fora da igreja, fora do ambiente, fora. E eu falo, cara, não é possível que essa pessoa faça isso e eu tô aqui levando a minha vida normal. Não é possível que ela seja, que eu tô tão mal assim, por que eu não sou assim, por que eu não melhoro? E isso vem muito ao encontro, né? Acho que, vou dar um exemplo parecido assim, a minha sogra, ela é católica, né? E eu sou evangélico. Então, lógico, no início eu pensava assim, mas eu sou evangélico, então eu sou cara, tá? Mas você é louco. Minha sogra, ela tem um amor tão grande nas pessoas, nos vizinhos, que, tem hora que você chega lá, daqui a pouco chega um vizinho, não sei o que, oi, tudo bem? Daqui a pouco ela, come aí, tem uma comidinha, não sei o que, já serve um prato, um café. Eu falo, mano, que legal, ela tá cuidando, tá dando um negócio pra uma pessoa, pra outra, e ela nem percebe. E ela faz isso numa ingenuidade, não é assim pra se aparecer ou pra... Porque ela tem o Espírito Santo. O que ela faz é numa ingenuidade que eu fico admirado, eu aprendo muito com eles, muito, que eu falo, meu Deus, eu sou... Ela tem o Espírito Santo. Para os crentones da vida, né? Se for os evangélicos se acham, né? A palavra de Deus fala que se terá dois num lugar, um vai o filho. Eu ia falar isso. Então, assim, um exemplo que você falou da sua conhecida, eu e o Paulo, quando nós começamos o trabalho de ação social, assim, uma pessoa que ela também é uma pessoa muito devota, assim, católica, praticante mesmo. Mas você vê, nós fizemos um apelo, como a gente faz lá no grupo de ação social, aí a pastora Milza conhece ela, fez o apelo, ela nunca tinha visto o Paulo. E me ajudou muito. Ela chamou a gente na casa dela, nós fomos na casa dela, eu nem sabia que era essa pessoa, era uma amiga da gente do passado. A pessoa muito doce, muito generosa, a pessoa muito, sabe... Ela tratou o Paulo como se conhecesse o Paulo, ó. Me senti um filho. É isso que eu tô falando, né? Tipo, a bondade, né? Tipo, às vezes você não oferece um café pro seu vizinho, não dá um bom dia pra ele. Às vezes nem se dá com os vizinhos. Os clientes às vezes nem se dá com o vizinho, pô. Não. Aí fica aquela coisa que a gente não pode sentar na aula dos esclarecedores, mas isso é uma coisa muito diferente, nada a ver. Sentar na aula dos esclarecedores é uma coisa totalmente diferente. Seria você praticar o que eles fazem de errado. Mas isso daí, às vezes, isso daí não é só com quem, como a gente está usando o nome das pessoas que não são evangélicas,
Não só quem é evangélico. No meio dos evangélicos tem muita gente que também não pode ser na roda. Tem muito evangélico que faz coisa que Não se deve. Usando o versículo, a parte da Bíblia que você falou, pastor, fala assim, vai estar dois, um vai subir e outro vai ficar. Aí você pega aquela parte da Bíblia que fala assim, me diga com quem andas e eu te direi quem és. Então quer dizer o quê? Essas duas pessoas andando juntas, dá para entender que as duas estavam na mesma vibe, na mesma unção. Só que uma vai subir e outra vai ficar. Ou seja, aqui nós estamos em 5. Usando essa lógica, pode ser que 2 fica, 3 sobe, 3 fica, 2 sobe. Mas Então... só 3 fica. Não, estou falando assim, questão de lógica. Aí o que me tirou... Só sempre é menor, porque a palavra de Deus fala que o caminho é estreito. O que me tirou essa crista de ser crentarrão, de achar que eu sou superior às outras crenças, às outras religiões? O que tirou a crista? Tipo, eu ando com o pastor, eu vejo a vida do pastor, pelo menos humanamente falando, porque quem conhece o pastor é o Espírito Santo, eu só consigo ver as atitudes, que a gente vê pelos bons frutos, e eu fico, se eu estiver andando com o pastor, eu estou na roça. O pastor vai subir, eu vou ficar. Tem que andar com mais eu tenho que começar a andar com quem não é para mim poder tentar subir. Tipo, eu estou falando brincando aqui, tipo, se vocês entenderem, que é assim, às vezes se a gente for nos julgar a si mesmo, usando as pessoas que nos cercam, o negócio é complicado, o negócio é meio estreito. Então, assim, eu parei de julgar até outras crenças que não sejam o catolicismo. O catolicismo são cristãos igual a gente. Eles podem ter algum tipo de crença que eu não posso concordar, do mesmo jeito que eu vejo cristão evangélico, que eu não concordo com algumas linhas teológicas também. Você vê a igreja batista e a igreja presbiteriana, são as igrejas assim mais, vamos dizer assim, mais informadas, tal, que estudam bastante, mas eles têm diferença, tipo batismo, por exemplo. O presbiteriano batiza a criança, né? Eles batizam a criança, e o batista não batiza. Então, quer dizer, há uma diferença. Há uma diferença. Então, isso daí é que nem a pessoa fala, a Babilônia, eu já vi um monte de falar assim, a igreja católica é a Babilônia, isso é muito pesado, entendeu? Tá, mas aí não é só, a Babilônia não é uma ação de uma igreja, é a ação do povo. É a ação do anticristo, né? Mas vamos usar esse versículo que está agora em Apocalipse, de verdade mesmo, 18, para agora é certeza, que fala sobre a Babilônia, lá no Apocalipse 18, e fala, vamos colocar que igreja X ou igreja Y seja a Babilônia. Aí você vê Deus falando para a igreja da Babilônia em Apocalipse, fala assim, povo meu, saia do meio deles para que não seja cúmplice com os vossos erros. Quer dizer, que se até na Babilônia existe povo de Deus, mas que tem que se afastar do mal, então quem sou eu para julgar a igreja? Naquela época estava cativo lá os judeus, né? Sim. Os judeus estavam lá no meio da Babilônia. Mas também você vê, Jesus foi para o Egito, Sim. que tem uma linha pagã, né? Várias crenças. Você vê Abraão indo para o Egito, vê Isaac indo para o Egito. Então, assim, o povo de Deus se misturava com eles, assim. Quando chegou em Canaã mesmo. E assim, pastor, voltando ao início do raciocínio, eu lembro que quando eu ouvi uma palavra, que isso ficou marcado para mim, que entra exatamente nesse contexto, né? Que fala que Deus chega e fala assim, e que você que não é quente nem frio, que ele tem vontade de vomitar. E aí tipo, quando você olha para uma pessoa que está realmente cheia do Espírito Santo, que está buscando Deus, que está realmente entregue, aí você fala, cara, eu estou morno, eu preciso correr atrás. Então, às vezes, você olha para uma pessoa que tipo, não está nem ali, você fala assim, essa pessoa não é uma pessoa da igreja, mas os atos dela correspondem muito mais do que os meus atos, que às vezes estou ali domingo a domingo. Eu aprendo muito nos estudos que o que faz de nós é nossas intenções. Porque você vê pastores por aí, que as intenções deles é egocêntrico, né? Que eles estão pensando só em encher o bolso de dinheiro, e aí eles trazem um falso evangelho, e as igrejas deles superlotas, e a intenção dele qual que é? Pregar o evangelho. Ele prega o evangelho até melhor que nós, mas a intenção dele é só o quê? Tirar do povo. Então a intenção dele é errada. Como você vê pessoas que às vezes a pessoa é até um ateu, ele é até um ateu, mas ele tem obras muito maiores que a gente, e eles têm esse amor muito maior que nós. Só que assim, se você começar a acompanhar alguns ateus que eles trazem podcast, né, por exemplo,
Você vê que o cara ele é ateu por quê? Porque ele não conseguiu ainda entender esse raciocínio entre ciência e Deus. Ele não conseguiu entender. Mas eu vejo que um cara que tem tanta bondade, tanto amor, eu vejo que Deus, uma hora ou outra, ele trabalha a vida de um cara desse. E às vezes aquele que viveu naquele... você vê um exemplo muito grande, o ladrão que foi crucificado. Filhos dos ladrão, os dois da cruz. Teve até a chance, né, de ganhar o reino dos céus, falou besteira, se lascou. Agora o outro... Deus ainda deu uma chancinha para abençoar, não, mas ele não foi esperto. Agora o outro não, o outro falou, não, ele é o Senhor. Ele não merece. Então ele foi um cara que ele morreu bandido. Ele morreu, assim, porque o que a gente precisa entender é isso, que as pessoas que eram ruins naquela época, eles morriam de outras formas, eles enforcados, na guilhotina. Agora o cara que ia para a cruz era os piores dos piores. Por isso que Jesus morreu na cruz. Para demonstrar que, como ele estava levando todo o pecado de toda a humanidade, então ele é o pior dos piores, entendeu? Naquele momento. Então, aqueles dois que estavam não eram simples pessoas, eles eram bandidos mesmo, eram pessoas que faziam coisa que a sociedade não aceitava. Então, aí o pessoal de Roma julga, não, esse aí vai ser crucificado, esse cara não merece ter. Barrabás estava lá para ser crucificado também, entendeu? Então, e esse cara, no último momento dele, ele foi salvo. Entendeu? Por quê? Por causa da atitude dele. A gente pode usar um exemplo bíblico também muito gritante, e usando o exemplo que o irmão está falando, é a samaritana. Se você olhar bem por lógica, os judeus eram os servos de Deus, né? Os caras que estavam andando na linha de Deus. E quem estava em Samaria estava errado, não era muito certo. Você pode ver que no diálogo que tem entre os dois, você vê ela questionando, mas como pode? Aqui é o posto que o pai, né, Jacó, tal, cavou. Você vê no diálogo lá que ela era samaritana, mas ali naquele momento houve o chamado da vida dela. Então às vezes a gente olha para uma pessoa que é de uma outra crença que não seja minha, que não seja evangélica, para não ficar citando outras, vamos usar de ética, e aí a gente outros cristãos, outras crenças, e aí a gente chega, olha e fala assim, não, eu sou melhor porque eu já sei a verdade. Mas às vezes Deus tem um chamado na vida daquela pessoa tão grande que ela só está precisando aprender algumas coisas do mesmo jeito que eu preciso me libertar de muita coisa. Tem muita coisa que eu estou aqui, a gente está aqui para aprender. Tem coisas que vai sair daqui agora que eu vou falar, nossa, eu fazia isso, eu aprendi naquele estudo bíblico de tal dia que eu não posso fazer mais. Do mesmo jeito que ela tem coisas práticas que ela faz que eu não concordo que eu já aprendi, ela não, ainda. Mas Deus tem um chamado tão grande que o Espírito Santo está na vida dela, ela é usada de maneira sobrenatural, só que por eu ser o nome evangélico, eu me acho superior a ela. Mas a Bíblia ela é cheia de, se você for ver o Antigo Testamento, tem muitos pagãos na Bíblia. Está ali Deus tratando com eles. A gente vê que os dois espias, quando chegaram lá em Jericó, a mulher era uma prostituta. E ela que foi lá e depois ela acaba entrando na linhagem de Cristo. Ela está na linhagem de Cristo. Você vê que a mulher de Jacó, quando ele vem vindo, ele tinha a Raquel? Raquel e Lia, né? A Raquel, que é a mais preferida dele, quando o pai dela vem atrás, ela esconde os deuses lá de Ur de Caldeus. Quer dizer, ela era pagã também, entendeu? E ela era a mulher de quem? Jacó, né? Entendeu? Aí você vê que Abraão, quando ele é chamado, ele está no meio dos... Ele é um pagão. Ele está no meio dos pagãos. Então, assim, esse negócio de a gente achar que só porque eu batizei nas águas, que isso daí é um erro muito grande dos cristãos, entender que foi batizado para salvo, não é assim. Porque lá na época de Cristo, as pessoas das outras religiões, eles também se batizavam. Quando o João Batista veio com essa visão batismo, era porque na época lá já existia isso daí. O pessoal, eles tinham outras religiões, então eles batizavam para mostrar que eles lá estavam indo para aquela religião. Então o batismo é isso, você tá falando, pregando, mostrando socialmente, né, que você agora é dessa religião. Então no nosso caso, eu batizei um monte de gente, isso é público, todo mundo está vendo, eu assumi, eu sou cristão. Então você deveria ser quem? Os salvos tem que fazer isso. Só que as pessoas ficam batizando as pessoas para salvar elas. E não é isso. Então quer dizer que tem muitos de nós que vivem, como o Paulo falou aqui, a gente acha que a gente vai na igreja, até porque a gente está fazendo uma obra, irmãos. Às vezes nós, por conhecer mais a verdade, é mais fácil a gente perder a salvação do que aqueles que não conhecem.
Porque eles não têm conhecimento, eles são pessoas que são, como se diz, eles são leigas, eles não têm conhecimento, e nós temos. Quanto mais nós conhecemos, Mais cobrança. mais cobrança. Mas pastor, vamos lá. A salvação, ela vem de graça, certo? É pela graça, né? Não foi de graça, mas é pela graça, certo? Eu escrevi isso no Face, foi a noite retrasada, noite passada. A salvação, a gente é salvo Pela graça, de mas graça, não é de graça. pela graça. Pela graça de Deus, certo? E a partir dessa graça, vamos dizer assim, a partir do momento que eu entendo que Jesus ele morreu por mim e eu creio nisso, eu estou salvo, ou não? Nem sempre. Eu também acho que nem sempre. Por Um quê? exemplo. Eu vou te dar um exemplo. Você acha que o diabo acredita que Jesus morreu na cruz? Eu acho que isso é fato, então não tem como você duvidar do fato. Mas ele é salvo? Ele já não tem, ele já está condenado, Mas né? ele acredita. Ele acredita, Mas porque ele já foi condenado. Não, vamos lá. Porque ele- O advogado do Não, diabo. é porque o advogado do diabo é pouco. Então vamos lá. Mas é porque ele blasfemou. Então, assim, nem sempre a pessoa que crê que Jesus Cristo é o caminho, ou que morreu na cruz do Calvário, ela pode ter blasfemado também, a gente não sabe. Só quem conhece o coração da pessoa é o próprio Deus, através do Espírito Você Santo. quer ver uma coisa que eu acabei de falar agora há pouco, que, assim, que eu tenho essa preocupação de olhar para as pessoas e nem sempre eu ser piedoso. Eu falo de mim. Eu sei que nem sempre, a maioria das vezes eu não sou piedoso. Mas se eu... Apesar de tudo que a gente trabalha aqui, eu nem sempre sou piedoso. E isso pode... E eu conheço. Nós aqui temos um conhecimento mais abrangente. Então, quem não conhece, ele vai ser cobrado menos dele. Agora, a gente que conhece muito, e não adianta a gente falar assim, para quem está na câmera aí, que vai assistir, e fala assim, então vou parar de conhecer. Não existe. Vou parar de ler a Bíblia. Eu não vou conhecer também. Melhor parar por aqui para Porque não conhecer mais. Se o cara não conhecer, a condenação é fato, né? Aí o cara que não conhece nada mesmo, é assim, tem gente que conhece pouco, tem gente que conhece mais. Então quem conhece mais deveria fazer o quê? Deveria agir melhor do que os outros, mas nem sempre é. Que a palavra crer e for batizado, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. A palavra crer em Cristo, ela tem uma complexidade tão gigantesca, porque igual para mim a salvação, que a gente tá falando aqui. para mim crer em Cristo, eu preciso acreditar em todos os mandamentos que ele ensinou, todos os ensinamentos que ele deu, obedecer. Eu tenho que crer e obedecer. E aí quando você vai entender que não é pouca coisa que ele ensinou, o crer não é simplesmente só acredito nele. O acredito nele é seguir, é tomar a tua cruz, negar a si mesmo. E essa parte de negar a si mesmo para tomar a cruz e seguir a Cristo, essa é uma parte gritante. Vou dar um exemplo lá, por exemplo, a gente sabe que o Espírito Santo que conduz eu a fazer as coisas boas. Sem o Espírito Santo eu não faria nada, correto? Agora imagina no juízo final, na linha teológica que as pessoas acreditam que depois do arrebatamento vai ter pessoas aqui ainda e vai aceitar a marca da besta. Imagina teu filho ou tua filha de 2, 3 aninhos falando, pai, estou com fome, quero comer. Não tem mais o Espírito Santo e você só vai comprar comida para ela se você aceitar a marca da besta. O que você faria? É difícil. Era até uma coisa que a gente estava conversando, né, pastor, essa semana, sobre algumas tomadas de decisões, né? Até na hora de ofertar ali, que eu teve que matar ali, tinha só ele não estava com a oferta, aí só tinha o filho dele, Isaac, né, para ser sacrificado. E aí Deus preparou ali na hora, mas imagina, você com seu filho ali, será que eu teria coragem? Eu estava depois do pastor, eu acho que eu não teria coragem. Então, aí Jesus ele fala assim, aquele que amar o seu filho mais do que eu, não é digno de mim. Então. Você entendeu? Então, é por isso que eu falo que nós, não existe, às vezes, muitas vezes nós falamos sobre a escatologia no qual chegou, a gente fala assim, quando chegar nessa época aí vai ficar difícil, mas hoje é difícil, porque a gente ama muito as coisas terrenas. Colossenses 3 diz que a gente tem que olhar para o alto, porque lá está Jesus Cristo, né? Ele está lá. Então, assim, nós amamos muito as coisas que estão aqui. Você não vê que tem cara que é assim, o cara namora com uma menina, ele larga ali, o cara faz tanta besteira, quer matar todo mundo. Por quê? Um amor excessivo que ele tem. Ele ama de uma forma que o amor que ele acaba até prejudicando os outros. Mas esse amor, que se caso alguém quer matar até alguém por causa desse amor,
Deveria ser por quê? Por Deus. A partir do momento que a gente ama qualquer coisa, qualquer pessoa mais do que Deus, nós não somos dignos do reino. Por isso que a coisa vai funilando. A igreja que a gente congregava, o Paulo viu muitas vezes eu falar assim, irmãos, eu não sou correto, muitas vezes eu falava nas pregações. Eu sou uma pessoa que. E eu mostrava muita coisa que eu errava, né? Porque as pessoas têm uma maneira de usar pastor, né? Achei que não é. Pastor é o melhor. Não, pastor é um homem. Né? Até o pessoal coloca aquela lá as 99 ovelhas, que o pastor vai falar assim, olha, você pastor, você tem que fazer isso. Quem somos nós para deixar 99 pessoas num lugar e ir atrás de uma outra? Elas daqui vai se perder, porque a gente não consegue. Nós não somos onipresentes. Não é o bom pastor. Não, quem faz isso é Jesus. O bom pastor. E as pessoas jogam isso para o pastor, entendeu? Porque acham que o pastor é o ungido. Então, assim, eu sempre mostrava. Aí às vezes eu falo assim, um dia eu fiquei pensando assim, pô, as pessoas pensam que eu sou um pecador daqueles dias, mas não é, porque são coisas que a gente aprende na palavra de Deus, que as pessoas falam assim, não, você é um cara legal. Eu falo, não sou legal. Porque o que a palavra me ensina, muitas vezes eu vou contra. E isso daí, tem gente aqui que não admite. Mas é por isso que a gente fala, nós somos salvos por Deus, é Deus que nos salva. Se não for Deus, nós não somos salvos, porque a nossa tendência sempre é não ter nada com mal. Com certeza, você entendeu? E é uma coisa que eu acho engraçada, que assim, o pastor ele está colocando, se colocando na posição de humano igual a gente, tirando a posição que as pessoas colocam ele acima de humano, sobre-humano. E aí você pega o apóstolo Paulo, que quando você vai estudar sobre a vida de apóstolo Paulo, não Paulão, nome bonito, é Paulo, a gente acha que o cara foi o cara mesmo. Acho que se a gente fosse falar assim, o melhor dos apóstolos, dá para falar isso. Teologicamente, só que a gente olha e fala, ele foi esbofeteado, né? Que ele foi esbofeteado pelo próprio Satanás. Então imagina você hoje sendo esbofeteado por Satanás. Vamos colocar a linguagem que é literal da Bíblia, no caso, estou colocando literal, que existe várias interpretações. Se alguém te der um tapa na cara, humano, será que você consegue ficar quieto? Será que você consegue abaixar a cabeça? Porque a Bíblia fala, dá outra face. Será que realmente a gente dá outra face? Mas imagina você sendo esbofeteado por Satanás, que já é derrotado. Como que você se sentiria? E o cara que era o Paulo, ele era esbofeteado, e você vê a humildade, você vê ele fazendo a obra, você vê altos e baixos, você vê momentos que aparenta que ele entrou em depressão, você vê momentos que ele entrou em tristeza profunda, e ele estava lá fazendo a obra, fazendo uma obra maravilhosa. E a gente acha que a gente é sobre-humano, tipo, eu pequei, eu vou pro inferno, eu pequei, eu não posso mais tocar nas coisas de Deus, porque aí daquele que toca nas coisas de Deus indignamente. E aí a gente começa a colocar tanta coisa para impedir, a gente deixa de fazer a obra por causa de acusações do inimigo. Claro que se você vê nas leituras paulinas, você vê que esse que o Paulo foi a metáfora, né? Esbofeteado, o diabo, tanto se esbofetear como o diabo é metáfora. É um espírito mau, da parte de Deus, que fazia isso. Então, a gente deduz que é quem? Demônios ou Satanás próprio. Então, assim, mas ele estava passando por uma situação que, assim, nós entendemos que um homem levar um tapa na cara, é difícil o cara ficar na alma dele, né? Carinha de bonzinho. Então já mostrou uma metáfora que mostrou que isso estava fazendo com ele. Tanto é que Paulo não estava bem. Naquela época ele não estava bem. Acho que ele fala, aquilo que eu quero fazer eu não faço, aquilo que eu não quero, isso sim eu faço. É forte, entendeu? Então é um cara que nós, depois das escrituras dele, todo cristão admira esse cara, não tem como. Porque a teologia dele é muito maravilhosa. Mas é um cara comum, que talvez quem conhecesse ele lá numa época, falou, você é mancado. Talvez falava isso, mas nós hoje, pelo que a gente vê, é por isso que você vê uma pessoa no altar, aquele cara é o cara. Não, mas ele é normal, ele briga com a mulher dele, ele xinga sem precisão, no trânsito xinga. Eu sempre falava isso, irmão, eu no trânsito não sou eu. No trânsito não sou eu, o cara me fecha, eu fico muito bravo. Eu ainda pensava assim, que eu falava assim, esse cara é uma bênção, né? Eu falava isso. E um dia eu vi um Weber Campos Júnior dando um estudo, e ele falou assim, irmão, quando alguém te fecha, eu falei, essa foi direta para mim. Quando alguém te fecha, ele fala assim, irmão, você é uma bênção. Ele falou assim, você se acha bom, né? Mas você só falou uma vez porque você é crente, que você falou um palavrão. A sua intenção foi de falar um palavrão, você falou que você é uma bênção. Porque essa é a linguagem do cristão. Mas a atitude que eu faço, é a mesma daquele que solta um palavrão daquele tamanho, assim. É a mesma. Então, quer dizer,
está no altar, sem Deus, todo mundo está lá, mas agora vai viver. É próprio que Jesus fala, né? Se conhecer a pessoa, vai comer um principal com ele. Não é isso? Ou se ele chamar para comer um principal, come dois com ele. Porque você vai conhecer o cara. Porque sal, se você ficar lambendo sal, ao quanto você vai ficar lambendo sal? Demora, né? Aí você está do lado a lado com a pessoa, você vê os erros. Consegue ver as virtudes também, usar como exemplo, mas vê erros também. Mas é, porque todo mundo tem. Não tem condições. Eu acho muito forte a parte de Apocalipse, quando fala assim que foi abrir o selo, aí o anjo levanta lá e fala para alguém vir lá, e ninguém era digno. Aí fala que o céu ficou parado, um tempo lá, e aí João começou a chorar, porque ele falou, meu, aqui está toda a humanidade que foi salva. Né? Ali é um tirou, os que foram condenados já não estão lá, mas todos que foram salvos. Eles são os melhorzinhos. Ninguém. Aí de repente olha lá no canto assim, tem um cordeiro lá, todo machucado, aí começa a levantar, que ali era Cristo, né? Na simbologia do cordeiro. Aí ele vê que foi o único que passou na terra, entendeu? Digno para fazer. Às vezes a gente fala assim, ó, Jesus veio para morrer na cruz. Sim, ele veio para morrer na cruz para perdoar nossos pecados. Depois disso, ele foi ressuscitado por Deus para nos justificar, mas também ele veio para poder dizer assim, que ele passou na terra e não errou, e então ele foi lá no dia do juízo mesmo, do dia de Deus, e ele vai lá e ele pode abrir o selo. Porque se ele não passa aqui na terra, esse selo não ia ser aberto. Porque se ele não passou. Então não é só, Jesus não veio só na missão, ele falou, não, a missão de Jesus era vir para morrer na cruz. Sim, mas tinha mais coisas. E uma delas é essa, porque nós, olha, a gente olha, eu falei, esse dia eu fui pregar lá em Quitaúna, eu estava falando do meu pastor lá, o pastor Edmundo, pensa num homem bom, você olhando pro cara, tranquilo, ele fala manso, você começa a agitar, ele fala, calma, calma. Eu nunca vi aquele homem levar a voz, mas ele fala assim, irmãos, eu sou pecador, queridos. Eu falo, pô, vocês querem pegador pra você? Verdade mísero. Aí entra no que o pastor está falando assim, digno é o cordeiro de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Ou seja, se toda a honra é dele, toda a glória e todo o louvor, que honra tenho eu para me achar em cima das pessoas? Que honra, que glória que eu tenho, que louvor vai ser dado a mim de eu me achar santarrão mais que as outras pessoas? Então hoje, seguindo essa linha de raciocínio, eu consigo tratar todas as pessoas de outras crenças. É claro que eu vacilo, é claro que eu tenho momentos, picos, né, de carne entrando em jogada aí, entrando no julgamento, entrando no pecado, mas habitualmente eu tento fazer 24 horas, tratar todo mundo como igual, porque pode ser possível que eu esteja no campo com uma pessoa que eu julgo ser totalmente herege, essa pessoa subir e eu ficar. E até mesmo... Eu não vou saber o versículo, nem mesmo corretamente qual o contexto foi, mas eu me lembro muito bem da passagem que Jesus chega a um homem e fala, ô bom mestre, ele fala, não, bom não é eu, bom é Deus. Não, na verdade ele fala, bom é Deus, né? Porque ele se titula, porque ele é Deus. Na hora que ele fala assim, bom mestre, ele fala assim, bom é Deus. Na verdade ele se titulou como bom, mas ele não se porém... impôs assim, não. Como eu sou bom, né? Porque tá falando não, mas ele bom. quer dizer, eu sou Deus. Ele como Deus ele é bom, mas só que assim, ele deixou uma lição. Que a gente acha a pessoa de bom, ou eu me achar o bom, ele deixou uma lição para me entender. Bom é Deus. Ele na figura de Deus, ele é bom, o Espírito Santo, de Deus Pai, eles são bons, justos, mas nós... Bem, irmão, vamos lá que a gente está numa linha de salvação, mas a gente está deixando... Eu puxei Mas o que você ia falar? Você não terminou. Não, era isso. Interrompendo. Era isso mesmo, que se o próprio Jesus disse, rebateu a pessoa falando assim, não, bom é Deus, né? Não é o mestre que é bom ou qualquer outra pessoa que você ia falar que é bom, né? Bom é Deus. E quem somos nós para falar que nós somos bons ou somos dignos de alguma coisa? Mas a resposta que você queria, você fez uma pergunta na época e nós falamos um monte de coisa, mas respondeu o que você queria. Se não responder, você pode falar pra gente. Sim, entrou nessa questão, né? E aí eu até ia comentar que a gente falou sobre o novo nascimento, né? Quando isso acontece, o novo nascimento, e a gente entrou nessa questão. Foi onde eu perguntei. Esse novo nascimento, ele acontece quando a gente acredita em Jesus? Quando a gente começa a crer em Jesus?
E aí começa esse novo nascimento, e aí vem a parte de regeneração. A regeneração. Regeneração é a primeira fase. A regeneração é antes. Mas antes de você crer em Jesus. Isso, Exato. porque se você quiser, vocês podem ler Romanos, que eu Você falei chega e vem a semana passado, passada ali no livro. Qualquer. Vamos deixar o Paulo ler, porque o Paulo está falando demais. Romanos 6, 8 e 10. Romanos 5, os versículos 6, 8 e 10. Todos eles falam que a gente é alguma coisa. Primeiro falar que a gente é fraco, depois falar que a gente é pecador e falar que a gente ainda é inimigo de Deus. Romanos 5, 6, 8 e 10? Não, capítulo 5, versículo 6. Posso fazer só um adendo, só para dar uma clareada na mente? Uma criança, ela é gerada no ventre, depois ela nasce. Então a gente é regenerado, ou seja, está sendo regenerado. Estou me formando. Está se formando para depois ter um novo nascimento. Entendeu? Regeneração vem, até hoje que o Paulo falou assim, vem de você ser gerado, então você está sendo Regenerado. Então, a minha regeneração aconteceu antes de eu... Antes da. Isso. Foi quando eu já estava me transformando. Você foi gerado lá no ventre da sua mãe. Você vai vai ser ler regenerado. esses três versículos, ali vai ler versículo, Romanos capítulo 5, versículos 6, 8 e 10. Aí você vai ver que você entende que você é regenerado, se você morrer só na regeneração, você vai para o inferno. Ixi, ainda bem que eu já acredito. Já passei dessa parte. Então lê o 6, pelo menos. Eu vou ler, e é legal essa Bíblia, que ela é na linguagem de hoje, então ela deixa bem claro. Eu acho, você acredita, irmão Paulo? Eu acho pior. Eu gosto mais da... Quanto mais antigo, eu acho melhor. Então, ACF eu prefiro, mas lê aí pra nós. versículo 5, capítulo 6, 8 e 10. Não, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 6, 8 e 10. Versículo 8 e 10. Então, versículo 6. De fato, quando não tínhamos força espiritual, Cristo morreu pelos maus, no tempo escolhido por Deus. Capítulo Então versículo veja 6. só, a gente era fraco, quando eu falo a fraqueza na palavra de Deus para nós, fraco é em relação ao pecado. Você é tendencioso ao pecado. Você foi uma palavra legal, porque ele lembra que você falou uma palavra. Quando você está voltado ao pecado, inclinado, isso aí. A palavra inteligente é outra coisa. Quando você é inclinado ao pecado, então você é fraco, certo? Então você é inclinado ao pecado, praticando o pecado, sendo fraco, ele morreu por nós. Então ele não morreu por quem era bom, ou por quem era salvo. Ele morreu por quem estava no pecado. Aí o 8... Continuando. Mas Deus nos mostrou o quanto... isso aqui é o versículo 8. Mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. Confirma o 6, né? A gente vivendo em pecado, o amor dele foi... Ele não nos amou porque nós somos bonitinhos, porque fazemos coisa direitinho. Não, ele nos amou porque nos amou. Ele não tem... É por isso que eu falo, a eleição a gente não entende de Deus. Ele simplesmente ama todo mundo e ele elegeu alguns. Então nesse daí, ele está dizendo, a gente ainda estava na prática do pecado e ele morreu por nós. Ele nos amou. Agora o 10. Aí o 10 vai dizer o seguinte: nós éramos inimigos de Deus, mas ele nos tornou seus amigos por meio da morte do seu Filho. E agora que somos amigos de Deus, é mais certo ainda que seremos salvos pela vida de Cristo. No meu fala assim, né? A Bíblia minha que é no meio fala assim, que nós éramos inimigos de Deus através da reconciliação, que é o próximo passo que eu vou falar, né? Da reconciliação. Por isso que assim, é difícil a gente entender, depois da regeneração, qual que é o próximo? Reconciliação ou novo nascimento? Você olha de um lado e fala, não, novo nascimento, você olha do outro, é regeneração. Por isso que eu falei, vamos fazer os dois, que um completa o outro. Esse versículo 10 fala, através da reconciliação. E aí, né, ele nos salvou, nós ainda inimigos de Deus, pensa bem. É só a gente imaginar alguém que a gente não vai com a cara da pessoa aqui e nós estamos nessa posição com Deus. Isso daí, acho que quando eu entendi, né, e me converti, eu vi o quanto eu lutava contra os propósitos de Deus. Não só na minha vida, mas o quanto eu influenciava o entorno, o quanto eu buscava que tudo fizesse com algo, um propósito que não é positivo, né? Não era bom, não frutificava. E aí, quando veio e eu comecei a entender
realmente a palavra, o que dizia a Bíblia, porque eu olhava assim, um dia eu vou pecar bastante. Eu pensava assim, pastor, vou mentir. Eu falava assim, vou pecar bastante, quando eu achar que eu já estou mais ou menos velho, aí eu batizo e fico sossegado. É que a gente fala assim, na verdade, eu vou curtir a vida. Curtir na vida exatamente. Pecar, né? E aí, mas assim, e olha que eu cresci até assim, numa base cristã, não dos meus pais, mas dos meus avós. Minha avó paterna era católica, mas católica praticante, e materna era crente e praticante, né? Então tinha uma base, eu tinha para onde olhar, mas mesmo assim eu pensava assim, só eu batizar, eu não tinha essa noção, eu falava assim, quando eu batizar já era. Batizou é salvo. E você só não morrer antes, e você né? não era eu dava o azar de ser atropelado. Você não era do crente autêntico, e você já pensava assim, pior é os crentes que são de hoje que acham que é isso. Vamos batizar esse abençoado aqui para ele ser salvo. Não é isso. E aí, o Paulo citou aí, Marcos 16, que fala assim, aquele que crê e for batizado. Crê vem antes. Aquele que crê e for batizado. Porque o que crê é o que se batiza. Quando a gente crê, que nem o senhor falou que eu estava crer não é uma falar. analogia. Eu estava fazendo É prático. uma analogia do batismo, e é como se fosse, vamos dizer assim, o casamento, né? Por exemplo, você crê em Jesus, você começa a ouvir a palavra, você está na fase do namoro, né? Tô conhecendo e tudo mais. E aí quando você crê, você vai lá e fala, agora vamos consumar, vamos me casar, vamos oficializar. Às vezes pode ser que a pessoa já tenha essa intenção de oficializar, mas não dá tempo, que nem foi o caso do ladrão que foi crucificado ali do lado. Ele estava vendo as obras e ali ele creu que ele era o Salvador. Ele creu sem nenhuma prática. Só que ali não tinha mais, e eu creio que Deus, ele enxerga isso. Às vezes não é a questão só do batismo. Porque assim, é uma coisa meio difícil de falar, ainda a gente falando assim numa gravação dessa, que às vezes alguém pode se ofender. Mas se você olha, pessoas que são ladrão, as pessoas que estrupam, as pessoas que matam, se a gente começar a cavucar a vida da pessoa, você vai achar um monte. Você pode ver que você vai achar um monte. É claro que assim, na situação da gente, o Paulo tem lá a filhinha dele. De repente o cara estrupa ela, o Paulo não quer saber de justificação nenhuma. O zóio vai ficar cheio de sangue, ele vai querer comer o cara, porque, não, da minha filha não. Mas a gente que está fora, a gente pensando, a gente entende isso. As pessoas não são totalmente mal. Tem pessoa que quer ser mal para poder ganhar uma posição, né? Mas lá dentro dela, você vê, quando ela tá no canto dela, ela chora, ela sofre, entendeu? Mas assim, e tem gente que peca, até por causa disso, ela não tem saída, então ela vai para onde? Ela vai para o erro, ela acha que alguma coisa ela vai conseguir ali. Então, muitas pessoas, como o ladrão da cruz, era um cara que ele fazia coisas que a sociedade não aceitava ele. Ele até foi para a cruz, só que quando ele vê Jesus, o lado bom dele apareceu. Sim. E Jesus foi misericordioso com ele. Você entendeu? Não que a gente vai viver essa expectativa, né? Como eu tive uma vez uma discussão com uma pessoa que a pessoa fala, a pessoa viveu a vida toda fazendo coisa errada, aí ela morreu, ficou um mês lá em coma, aí a pessoa chegou assim e falou assim, aceita Jesus, disse que ela abriu o olho assim, aí a pessoa começou a chorar, emocionada, porque a pessoa abriu o olho quando ela falou assim, você aceita Jesus? Aí ela disse que abriu o olho. Eu falei, foi salvo. Meu, não se ilude, cara. Não dá pra gente saber. Não dá, cara. Até porque se a pessoa, ela teve prazer de errar a vida toda. Aí depois que ela tá numa cama, num leito lá, alguém fala assim, aceita Jesus, mesmo que ela fizer assim, ela não tem opção. Mas se ela se arrependeu aí? Então, mas aí quem sabe? Só Deus. Mas aí eu não vou ficar, sabe? Não, mas aí a gente entra numa questão. E não tem nem questão. como a gente falar se subiu ou se desceu. Só Deus. Mas eu entendo assim. É possível. Que é possível. Se a pessoa se ela realmente se arrependeu de tudo. Eu vivi uma vida, mas eu tô agora entendendo que tudo que eu fiz ali não estava certo, e se prostrar ali, mesmo que em pensamento, não estou falando se prostrar e de ajoelhar, se deitar, mas se dentro dela se curvar e falar,
Cara, porque eu vou falar assim na linguagem normal, assim, pastor, porque eu não tenho essa cultura, mas eu penso assim, eu tenho 2 filhos, e eu sou pai. Meus filhos, eles podem estar lá aprontando, fazer o que for, mas dependendo do jeito que eles falam comigo, eu já me derreto todo, falo, não, tá bom, deixa pra lá, vamos. Às vezes você pode estar. Você pode querer castigar. A linha que você está indo. Mas só que vamos lá. nem sempre nós somos justos assim. Agora, com Deus, nosso problema com Deus é que Deus é justo. Deus é justo, Entendeu? mas Deus também é amor. Então, Então é nem justo. sempre. Mas aí é a justiça e amor. Só que, irmão, Mas é justo, não. é isso que é o problema. Porque assim, a gente aposta muito na justiça, no amor de Deus. No amor de Deus. Só que Deus é amor assim, Ele ama todos. Deus ama até o diabo. Eu falo sem impediar. Deus ama até o diabo. Porque ninguém faria o que fez com Lúcifer lá no céu sem amor. Deus ama até o diabo. Só que Ele é justo a ponto de... Olha, abaixo da Trindade era Lúcifer, cara. Abaixo da Trindade era Lúcifer. E hoje Ele está condenado em Deus. Pensa, vamos pensar um pouco como Deus. Ele olhar para o diabo, aquele cara que Ele fez o que Ele fez com lá no céu. Né? Ele fez ser o cara do céu. Entendeu? E de repente ele agora está olhando todo esse tempo, o diabo, que ele fala assim, um dia eu vou jogar. Eu vou condenar ele. Então, assim, ó, nós como pais humanos, nessa que você está falando, muitas vezes, o certo seria a gente castigar. Porque a Bíblia fala em Hebreus que Deus castiga aquele que Ele ama. Certo? Porque às vezes, quando a gente está lá, meu filho fez... Isso acontece comigo também, todos nós somos pais, mãe, mas isso nem sempre é certo. Então isso daí, às vezes eu vejo muitas pessoas comparando isso com Deus. Mas Deus é assim, Deus Ele ama mais do que nós. Mas Ele é muito mais justo do que nós. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras